tu acha que o Monark é o cara maluco da internet, é porque provavelmente você não conhece o John McAfee. Você tá falando de um mano que forjou a própria morte 2 vezes e ficou anos fugindo do governo americano, fazendo os caras passar vergonha. A história começa dia 18 de setembro de 1945, na Inglaterra, numa base militar, que foi onde ele nasceu. O pai dele foi um soldado na Segunda Guerra Mundial e depois da guerra ele entrou numa depressão profunda e começou a encher a cara todo dia e ficar extremamente abusivo. Quando o John fez 15 anos de idade, o pai dele se... Nesse momento a mãe dele se muda para os Estados Unidos, ele vai junto, e é aqui que ele começa a desenvolver os mesmos hábitos que o pai dele. Na adolescência ele tava sempre loucão, só que presta atenção, porque ele não era aqueles loucos do centro, parça, não. O maluco era muito inteligente. Ele estudava, trampava, ficava loucão e fazia tudo ao mesmo tempo numa boa, velho. Durante muito tempo ele vendia substâncias ilícitas para fazer grana, mas depois ele resolveu trampar numa ferroviária. E todo dia antes de entrar no trampo, segundo o John, ele dropava um quadrado de ácido. Se tu não sabe o que é isso, olha nos comentários. E nessa época ele tava experimentando bastante com substâncias psicodélicas. Só que um belo dia o cara que vendia pra ele virou pro John e falou: mano, você gosta mesmo desse bagulho? Deixa eu te apresentar a Changa. Esse bagulho aqui vai te levar pra lua, meu irmão. Se você não sabe o que é Changa, de novo, olha os comentários. E aí na mesma hora ele pegou uma linha do bagulho, inalou e falou: mano, não deu nada. Então ele usou o saquinho inteiro, que tinha mais ou menos umas 2, 3 gramas. Esse foi o primeiro surto que ele teve real. Ele saiu correndo do trampo e foi encontrado horas depois atrás de umas latas de lixo. Obviamente ele foi mandado embora, só que foi aqui que o bagulho começou a ficar meio esquisito pro John, porque se liga, depois disso, ele diz que ele sente que nunca mais a vida foi real. Segundo o próprio John, parça, eu tenho certeza que qualquer dia desses, eu vou sair da brisa, eu vou acordar e eu vou estar, mano, com 20 anos de idade no meu sofá, escutando Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Ou seja, o cara passou a vida inteira sentindo que ele tava numa brisa e que qualquer hora ele ia acordar dessa brisa e tudo ia passar. E ele até tentou viver uma vida normal, só que o nosso amigo John tinha um problema. O mano era viciado, tá ligado? Ele usava tudo que tinha pra usar, bebia que nem um boi, o bagulho era louco de verdade. Assim, ele arrumou um trampo novo, ele casou, ele conseguiu fazer uma vida só pra perder tudo do dia pra noite. Tudo isso porque ele tava agindo igualzinho o pai dele. E assim como o pai, ele pensou em... Foi aí que ele resolveu procurar ajuda e entrar pro, vamos chamar de amigos anônimos. E aí a vida dele começou a melhorar. Ele começou a trampar no Vale do Silício lá pros anos 60 e ele tava tipo assim, na alta do avanço tecnológico. E como eu disse, o John era extremamente inteligente. Então nos anos 80, quando o primeiro vírus de computador começou a se espalhar pra geral, o Brain, o John acabou encontrando a maior oportunidade da sua vida, porque ele viu que esse negócio de computador ia longe e cada vez mais pessoas normais iam ter computadores em casa e elas iam precisar de proteção. Ele escreveu o código do antivírus McAfee em 2 dias, parceiro. O maluco realmente era um gênio. Então, em 1987, ele fundou a McAfee e virou rapidamente a maior empresa de antivírus do mundo inteiro. Só 5 aninhos depois, em 92, ele se aposentou com 100 milhões de dólares no bolso. E a partir desse momento, ele começou a viver uma vida que faz os caras do trap e do rock parecer criança, meu irmão. Tipo assim, nós só falando de dinheiro infinito, de as minas do job mais linda que você já viu na sua vida e substância ilícita pra dar e vender. Que no fim dos anos 90, ele teve uma parada cardíaca e acabou tendo que parar com esse estilo de vida. Então ele resolve viajar pelos Estados Unidos numa van, praticando yoga e escrevendo livros. E o John tava indo numa onda boa, tipo assim, ele ficou anos sóbrio, vivendo uma vida tranquila, de boa. Só que em 2008 bateu a crise econômica e ele perdeu, tipo assim, 95% do patrimônio dele. De 100 milhões de dólares, foi pra 4. Então, segundo ele, por medo de perder mais dinheiro, ele vende tudo que tem nos Estados Unidos, junta toda a grana e vai pra Belize. Mas o que muita gente diz é que ele tava fugindo de vários processos que ele tava tomando na cabeça e não queria responder. Só que é chegando em Belize que o bagulho começa a ficar sinistro de verdade. Porque se liga, ele abriu um laboratório farmacêutico no meio de uma floresta e começou a contratar uma pá de gente para ser segurança dele. E conforme o tempo foi passando, ele foi comprando peça e coisas, equipamento de tipo alta tecnologia para a polícia local proteger ele. Isso porque ele acreditava que o governo americano e os cartel queriam a cabeça dele. Então ele estava extremamente paranoico das ideias. Então quando o governo de Belize invade o laboratório dele por suspeita dele estar fabricando coisas ilícitas, o mano ficou mais paranoico ainda e resolveu se mudar para uma ilha com um monte de mina do job, vários cachorros e vários seguranças. Então, assim, quem morava perto do cara achava que o mano era o Pablo Escobar, no mínimo. Porque, assim, pensa, mano, uns 20 segurança armado até o dente, parça. E um desses vizinhos, particularmente, estava extremamente incomodado com o barulho que os cachorros faziam latindo. Porque era, assim, uns 15 cachorros, tá ligado? E aí ele virou pra um amigo dele e falou: parça, na moral, se o John não resolver esses cachorros, eu vou. Amanhã eu vou, mano, mandar um bagulho envenenado pra eles vão tudo de arrasta. E não tem como saber se foi esse mano mesmo ou se foi outra pessoa, mas fato é que no dia seguinte jogaram uma carne envenenada no quintal do John
e matou pelo menos uns 9 cachorros dele. No dia seguinte, uma pessoa invadiu a casa desse mano e deu só uma na testa do cara. E vocês não tenham dúvidas que a primeira pessoa que a polícia olhou e falou, mano, esse cara aqui é suspeito, foi o John. Só que na hora que os caras foram bater na porta do John pra questionar ele, o mano já tinha metido o pé pra Guatemala. O que deixou as coisas mais suspeitas ainda. Tipo, mano, você é inocente, por que você vai fugir? Obviamente a mídia internacional começou a cobrir esse caso, né? O milionário que tá fugindo da polícia. O John começou a dar várias entrevistas falando que, mano, o bagulho não é bem assim, é uma conspiração, os caras tá atrás dele, não sei o que, não sei o que lá. Nessa brincadeira, ele fez uma entrevista muito longa com um canal chamado Vice, onde ele explica toda a situação que tá acontecendo, e por conta disso a polícia descobriu que ele tava na Guatemala e foi lá buscar ele. Só que alguns minutos antes de levarem ele pro aeroporto e deportarem ele pra Belize, ele fingiu ter um ataque cardíaco pra comprar tempo e o advogado dele conseguir fazer um esquema pra ele ser deportado pros Estados Unidos. Isso porque ele sabia que chegando nos Estados Unidos o bagulho não ia dar nada e ele ia ficar de boa. No mesmo dia que ele chegou nos Estados Unidos, ele conheceu essa mina aqui, que era do job, e acabou virando a esposa dele. Foi aí que ele começou a fazer conteúdo pra internet pagando de louco, como por exemplo esse vídeo clássico aqui onde ele te ensina como desinstalar o McAfee. Só que uma coisa que você precisa entender sobre o John é que ele era um nóia de classe maior, parceiro. Um maluco em nenhum momento parou de usar os bagulho e ficar doidão. E quanto mais tempo passava, mais paranoico ele ficava. E ele foi virando uma figura mais e mais popular dentro da internet, tanto que em 2016 ele até concorreu a presidente dos Estados Unidos. Só que é o que eu disse, o cara tava, mano, nas noias supremas. Então ele começou a achar que o FBI, que a CIA, que o governo realmente estavam atrás dele. Então ele falou, mano, agora eu vou me mudar, mano, pra um barco e vou ficar em alto mar pro resto da minha vida. E já era. E realmente, o governo tava atrás dele, só que não porque eles queriam fazer uma conspiração e tirar a vida do mano, não. É porque ele não pagava imposto. E aí, nessa brincadeira de estar em alto mar, ele tenta entrar na Guatemala armado até o dente, parceiro. Tipo assim, nós tá falando de bagulho nível militar. Os caras na fronteira do Guatemala olhou pro cara e falou, parceiro, isso aqui não vai rolar. Então ele foi imediatamente preso, só que ele conseguiu convencer os caras a ser deportado pra Inglaterra. Isso porque ele tava com medo que se deportasse ele pros Estados Unidos iam tirar a vida dele. Pouco depois do Jeffrey Epstein tirar a própria vida lá pra 2019, ele jurou que nunca ia fazer isso, que se alguma coisa acontecesse com ele, provavelmente tinham feito alguma coisa. E é aqui que o bagulho realmente fica estranho, porque em 2020 ele foi pra Espanha e aí a polícia pegou ele e queriam deportar ele pros Estados Unidos. Só que um dia antes de ser deportado, encontraram ele sem vida dentro da sua cela. Tudo indica que ele realmente... Só que é aquilo, ele tinha acabado de falar que não quer fazer isso, então muitas pessoas criaram várias teorias da conspiração sobre o que pode ter acontecido. Eu realmente não vou entrar em muito detalhe sobre isso, porque eu realmente acho que esse mano só era loucão e, mano, em um momento despirocou e já era. Porque, tipo assim, o cara já tinha 75 anos e tava doente das ideias, falando várias grosas mocota. Mas me conta aí o que você acha. Você acha que o mano realmente tava muito paranoico das ideias ou que ele sabia de alguma coisa que nós não sabe? E como sempre, eu sou o Fred Roman. Se você gostou do vídeo, não esquece de seguir nós. Tamo junto.